Olá, queridos alunos do terceiro ano do Colégio Militar de Brasília. Espero que estejam todos bem, com saúde, em casa, tranquilos para iniciarmos uma revisão do conteúdo do terceiro trimestre. Esse conteúdo é muito visto em concursos, não seja em vestibulares, seja no Enem, no PAS e outros concursos em outras áreas, às vezes militares também, englobam esses assuntos da área da química. Então, a gente vai fazer uma revisão para vocês estarem aptos, a fazer a avaliação tanto do colégio quanto concursos fora que vocês tendem a vir a fazer, principalmente vocês que estão no terceiro ano. Então, vamos iniciar falando sobre a isomeria, tá? Então, no início da aula a gente vai falar de isomeria plana, isomeria espacial, geométrica e espacial ótica. Depois, vamos fazer um breve intervalo e falaremos de biomoléculas, proteínas, carboidratos, lipídios, e finalizaremos com polímeros de adição, condensação, borrachas naturais ou sintéticas, certo? Então, vamos iniciar falando da isomeria plana. Lembrando que a isomeria plana também é também conhecida como constitucional, tá? Essa denominação ela é menos comum, porém muitas vezes a gente acaba se adaptando em falar isomeria plana, acaba se esquecendo também dessa outra denominação, e que pode ser abordada em outro momento, em uma avaliação, e vocês acabarem não conseguindo identificar que tipo de isomeria é. Então, lembra que isomeria plana também é conhecida como constitucional. Então, ela vai ser dividida em isomeria constitucional estática e dinâmica. Então, estática ela vai representar as isomeria de cadeia, isomeria de função, isomeria de posição e, dentre elas, isomeria de compensação, metameria. Já no caso da isomeria constitucional dinâmica, a gente chama de tautomeria, porque ela tem um equilíbrio dinâmico entre as estruturas, entre as moléculas químicas, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, quando a gente fala de isomeria, seja a isomeria plana, seja a isomeria geométrica, ou seja a isomeria ótica, a gente tem que partir da ideia que eu estou comparando moléculas, estruturas diferentes, mas que apresentam a mesma fórmula molecular. Então, todos esses tipos de isomeria, eu vou partir de uma mesma fórmula molecular e obter estruturas químicas diferentes. Porém, elas podem se diferenciar de várias maneiras. Então, nesse caso aqui, da isomeria de cadeia, elas vão se diferenciar por ter cadeias diferentes, ou cadeia beta, ou cadeia fechada, ou homogênea, ou heterogênea, ou saturada, insaturada, né? Na verdade, a insaturada com insaturada só se for uma insaturada com cíclica. Então, vai depender, assim, da cadeia e elas têm que apresentar a mesma fórmula molecular. No caso da isomeria de função, eu tenho dois grupos funcionais com funções orgânicas diferentes. Então, dois compostos diferentes com funções orgânicas diferentes, porém têm a mesma fórmula molecular. Isomeria de posição, eu vou ter uma insaturação em posição diferente na cadeia principal. Posso ter um grupo funcional em outra posição na cadeia principal. Eu posso ter uma ramificação, em uma posição diferente na cadeia principal, porém formar duas moléculas diferentes com a mesma fórmula molecular. No caso da compensação, ou isomeria de compensação, ou metameria, que a gente chama, a gente acaba confundindo com a isomeria de posição pelo fato de o heteroátomo mudar de posição dentro da cadeia principal. Então, a gente tem que entender que quando tem heteroátomo, eu já não chamo de isomeria de posição, e sim de isomeria de compensação ou metameria. E para finalizar, a tautomeria, ela lida com um equilíbrio dinâmico entre duas estruturas de funções químicas diferentes. Um enol, que ele tende a entrar em equilíbrio com o aldeído, ou o enol, que entra em equilíbrio com a acetona. Então, fica um equilíbrio dinâmico entre essas duas substâncias. Então, uma não existe se não estiver a outra. Então, parte dele está se transformando do enol em aldeído e do aldeído em enol. Então, fica constantemente se transformando um em outro. Então, não existe um se não houver o outro. Diferente da isomeria estática, que eu posso ter, por exemplo, a estrutura química do álcool e não ter a do éter, Não necessariamente eu não ter a outra estrutura. Então, na dinâmica, eu preciso ter essa movimentação da existência das duas ao mesmo tempo.
Vamos para a próxima etapa, que seria falar da isomeria de cadeia. Então, vamos detalhar um pouco a isomeria de cadeia, porque ela difere em vários detalhes que são importantes. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui para iniciar a fórmula molecular. Então, a gente tem que lembrar que quando eu falo de isomeria, eu tenho que ter a mesma fórmula molecular para compostos diferentes. Aqui eu coloquei 2 compostos, eu podia ter 3, podia ter 4, né, dependendo do tamanho da cadeia. Então, geralmente cadeias mais extensas podem ter uma quantidade maior de isômeros, tá? Então, quanto menor a cadeia, menor a quantidade de possibilidades de a gente articular essa cadeia e modificar a posição das ramificações e das estruturas, e ter uma estrutura menor, então a gente não vai conseguir muita diferenciação. Porém, em cadeias mais longas, a gente consegue ampliar a quantidade de isômeros. Então, vamos lá. A fórmula molecular C4H10, então a primeira coisa que vocês vão verificar quando está falando de isomeria é se essa fórmula molecular, ela corresponde às estruturas químicas. Então, por exemplo, se eu estou dizendo que esses 2 compostos são isômeros, eles obrigatoriamente têm que ter a mesma fórmula molecular. Então, para iniciar, vocês confiram isso. Então, ó, C4 são 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. 10 hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, essa estrutura corresponde a essa fórmula molecular. Depois, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Então, essa estrutura também corresponde à fórmula molecular. Então, percebam que essas 2 estruturas, elas apresentam a mesma fórmula molecular. Se elas apresentam a mesma fórmula molecular, eu posso dizer que elas são isômeras. Porém, eu tenho que classificar o tipo de isomeria que ela é. Então, eu vou observar como estão os seus ligandes. Nesse caso, eu tenho CH3 ligado a CH2, ligado a CH2, ligado a CH3, formando uma cadeia linear, uma cadeia normal. Enquanto que eu tenho aqui um CH3 ligado a um CH, a um CH3 e a outro CH3, formando uma cadeia ramificada devido à ligação dessa metila na cadeia principal. Então, se aqui eu tenho uma cadeia linear normal e aqui uma ramificada, eu tenho cadeias diferentes. Então, eu classifico ela como isômeros de cadeia diferente, por isso que é isomeria de cadeia. Vamos ver o próximo caso. Então, tem a fórmula C4H8O2. Então, vamos conferir. Tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Quantos hidrogênios? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 2 oxigênios. Então, completa a fórmula molecular. E o outro composto? 1, 2, 3, 4 carbonos. Hidrogênios é 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 2 oxigênios, então fecha também com a fórmula molecular descrita. Se eles têm a mesma fórmula molecular, são isômeros. Então, qual é a diferença entre eles? Então, lembrando que nesse caso aqui, diferente da anterior, eu tenho um grupo funcional, que é a carboxila, C-OOH, nos 2 casos. Mas quando eu tenho a carboxila, lembra que o início da contagem da nossa cadeia inicia por esse carbono ligado a esse carboníleo, o grupo OH. Então, aqui eu vou ter o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. E observe que no outro caso, também esse carbono da carboxila vai ser o carbono 1. Então, vai ser carbono 1, depois carbono 2, aqui carbono 3, e na posição do carbono 2 eu tenho uma ramificação. Então, a posição da carboxila é a mesma, então ela não muda de posição, até porque ela está na extremidade da cadeia. E a contagem inicia sempre por ela. Então, por isso que a minha cadeia principal, nesse caso aqui, é linear e nesse caso aqui é ramificada. Tá? Então, eu vou ter 2 compostos que vão ser ácidos carboxílicos, porém, um de cadeia normal e outro de cadeia ramificada, por isso serão isômeros de cadeia. Próxima situação de isomeria de cadeia é quando eu tenho uma cadeia aberta e uma cadeia fechada. Então, aqui eu tenho uma fórmula molecular, C5H10, e aí vocês vão observar que aqui, ó, 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios. Então, a fórmula molecular é a mesma. Mesma quantidade de carbono, mesma quantidade de hidrogênio.
O que difere? Aqui ela é aberta e aqui ela está fechada. Cuidado, porque às vezes vocês olham a insaturação e pensam, muda a posição da insaturação. Nesse caso não está mudando a posição da insaturação, porque no outro caso, na outra cadeia a gente não tem insaturação. Então ela modifica por uma ser aberta e a outra ser fechada. Para a gente ter a mesma fórmula molecular, se tiver um alceno e um cicloalcano com a mesma quantidade de carbono, provavelmente eles vão ser isômeros de cadeia, pelo fato de que a abertura dessa ligação dupla e a ligação dela com a outra ponta formam, então, um grupo fechado, tá? Então, aqui eu tenho uma cadeia aberta, alifática ou alicíclica, ou fechada, cíclica e alicíclica. Lembrando, né, da denominação. Isso aqui, às vezes, mistura, né, a classificação dessas cadeias com a isomeria de cadeia. Então, às vezes, em algumas questões de prova, pode informar o composto 1 e o composto 2 é aromático, é alifático, então vocês têm que relembrar essas nomenclaturas às vezes também. Então, lembrando que o aromático seria uma cadeia fechada com ligações duplas alternadas, formando anel aromático, né? Que não é o nosso caso aqui. Um outro tipo de isomeria de cadeia que vocês não podem confundir é esse caso aqui, ó. Por exemplo, eu coloquei a fórmula molecular C2H7N. Então, observe que esse N forma um NH2 de uma amina, né? Então, aqui a amina está na extremidade, né? O grupo amina está na extremidade e aqui o grupo amina está no meio da cadeia. Tá mudando de posição? Tá. Aí vocês pensam, seria isomeria de posição. Porém, aqui, ó, eu tenho uma cadeia homogênea e aqui eu tenho uma cadeia heterogênea. Então, eu estou mudando o tipo de cadeia. Então, isso gera uma isomeria de cadeia. Se, no caso, eu mudasse, se fosse uma cadeia um pouquinho maior e tivesse a quantidade de carbonos, né, ligados a mais, e o nitrogênio mudasse de posição, não seria nem isomeria de posição nem de cadeia, seria metameria, porque ele estaria atuando como um heteroátomo se ele estivesse entre carbonos, né? Então, tomem cuidado. Então, aqui não vai ser um heteroátomo, porque ele está na extremidade, aqui ele está no meio da cadeia. Então, aqui ele é homogêneo, aqui é heterogêneo, então é uma isomeria de cadeia. Então, lembrando que também, quando eu tenho uma estrutura que eu tenho isomeria de cadeia, ela prevalece em relação à isomeria de posição, por isso que eu denomino essa daqui como isomeria de cadeia, tá? Isomeria de função, então aqui, fórmula molecular C2H6O. Então, observe que na primeira estrutura eu tenho um álcool e na segunda estrutura eu tenho um éter. Vocês vão contar e vão ver que tem a mesma quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio para gerar a mesma fórmula molecular e dizer que eles são isômeros. Porém, eles serão de função, porque aqui eu tenho uma hidroxila ligado a um carbono saturado. Isso classifica essa cadeia aqui, esse composto, como um álcool. E quando eu tenho oxigênio entre carbonos, eu tenho a função éter. Todas essas estruturas que eu coloquei aqui para vocês, eu coloquei dessa forma, tá? Não coloquei na forma de nomenclatura. Então, poderia colocar a nomenclatura do álcool e a nomenclatura do éter e perguntar se eles são isômeros. Aí vocês teriam que fazer a estrutura para poder verificar e comparar, tá? Então, tentem fazer em casa com a nomenclatura das estruturas, que às vezes cai no lugar da estrutura, da fórmula estrutural, tá? Outro caso, C3H6O. Então, aqui a gente vai ter um aldeído e uma acetona. Então, tem uma carboxila bem aqui na extremidade, gerando uma ligação com o hidrogênio. Isso caracteriza o aldeído. E depois a gente tem aqui uma carboxila entre dois carbonos, que caracteriza a função orgânica cetona. Então, eles vão ter a mesma fórmula molecular, mas funções orgânicas diferentes, por isso seria uma isomeria de função. Isomeria de posição. Então, aqui, ó, isomeria de posição, C3H8O. Nesse caso, observa que eu tenho, em ambos os casos, uma hidroxila. Porém, quando eu estou fazendo a contagem, ó, essa hidroxila está na posição no carbono 1. Eu começo a contar o quanto que o grupo funcional está mais próximo da extremidade. Então, nesse caso aqui, no primeiro caso,
eu tenho carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então, a hidroxila está na posição do carbono 1. Depois, não faz diferença eu contar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, porque ele vai estar na posição 2. Então, aqui eu tenho a hidroxila na posição 1 e, no segundo caso, a hidroxila na posição 2. Isso faz com que a hidroxila mude de posição em relação à cadeia principal, tá? Então, a posição do grupo funcional modifica, por isso que é a isomeria de posição. Posso mudar também a posição da insaturação. Então, tanto na primeira situação quanto na segunda, eu tenho a insaturação, a ligação dupla. Ele vai apresentar a mesma fórmula molecular, as duas estruturas, porém a posição dessa ligação vai modificar. Então, aqui eu tenho a posição dessa insaturação entre o carbono 1 e o carbono 2. Lembrando que quando só tem saturação, eu começo a contagem pelo mais próximo que essa insaturação tiver da extremidade. Então, carbono 1, carbono 2, 3 e 4. Na situação aqui, eu tenho carbono 1, 2, 3 e 4. Então, na primeira situação, a insaturação está entre o carbono 1 e 2. E na segunda situação, entre o 2 e o 3. Então, ela muda de posição. Eu digo que ela está na posição 1, nesse primeiro caso, e aqui ela está na posição 2, no segundo caso. Então, por isso que é isomeria de posição. Isomeria de compensação ou metameria. Então, tem a fórmula molecular C4H10O. Então, observe que a função orgânica é a mesma, éter. Para que eu tenha a isomeria de compensação ou metameria, eu preciso ter um heteroátomo. Quem é meu heteroátomo? O oxigênio. O que quer dizer heteroátomo? É quando eu tenho um elemento químico diferente de carbono e hidrogênio. Qual é o elemento químico diferente de carbono e hidrogênio nessa cadeia? É o oxigênio. Ele está entre dois carbonos? Está. Então, ele é um heteroátomo, tá? Porém, observe que eu tenho carbono 1, 2 e depois vem o oxigênio. E nesse caso aqui eu tenho carbono 1 e vem o oxigênio. Então, ele muda de posição na cadeia principal. Então, se ele muda de posição, eu posso chamar de metameria. Cuidado que não vai ser isomeria de posição, e sim isomeria de compensação ou metameria toda vez que eu tenho um heteroátomo mudando de posição. Aqui é a mesma situação, ó, só que eu tenho a função éster. Observe que o oxigênio, que é o heteroátomo que está presente na cadeia, e ligado a uma C-O, né, que vai fazer com que esse grupamento gere a função éster. Esse grupamento muda de posição. Essa C-O, que estava na terceira posição, aqui ela cai para a segunda posição, ó, o segundo carbono da C-O e o oxigênio mudando de posição. Então, isso faz com que nós tenhamos também uma isomeria de compensação ou metameria. E a tautomeria? A tautomeria é aquele equilíbrio dinâmico que a gente fala, né? Equilíbrio químico. Eu tenho que ter a existência de um aldeído que está formando enol, mas ao mesmo tempo eu tenho um enol que está formando aldeído. Então, isso acontece quando eu tenho. Lembrando que o enol é aquele carbono onde eu tenho ligado a uma hidroxila, e esse carbono tem que ser um carbono insaturado, né? Ligado a uma ligação dupla. Então, isso gera a função enol. Se ele estiver na extremidade aqui, ó, ele gera um aldeído. Agora, se ele estiver no meio entre carbonos, ele gera a função cetona. Então, equilíbrio dinâmico, se tiver na ponta, gera aldeído enol, enol aldeído. E se tiver no meio, né, esse grupo C, carbono ligado à hidroxila, que está ligado à ligação dupla, estiver entre carbonos, aí gera a função cetona. E aí há um equilíbrio dinâmico entre cetona e enol. Então, tem grande parte da cetona que está se transformando em enol e grande parte do enol que está se transformando em cetona. Então, é equilíbrio dinâmico entre eles. E aí permanece, vocês verificam que a fórmula molecular para esses dois compostos tem que ser a mesma fórmula. Então, aí vocês podem acompanhar no livro de vocês, questão 24. Na questão 24, página 259, capítulo 12, diz assim: o composto ácido pentanóico é isômero de cadeia do composto. Aí tem o ácido 2,2 de metilpentanóico, ácido 2-metilbutanóico, ácido fenilmetanóico, ácido 4-metilpentanóico, ácido 3-metilbenzanóico. Então, percebe que aqui, ó, eles não colocam a fórmula molecular, mas se ele diz que é isômero,
que um desses aqui abaixo é isômero do ácido pentanóico, eles têm que ter a mesma fórmula molecular. Então, para não errar, vocês vão lá e encontram a fórmula molecular do ácido pentanóico. Então, se eu sei que é pente, tem 5 carbonos. Ele vai ter 10 hidrogênios e 2 oxigênios, né? Por causa do óico aqui da carboxila, tá? Então, vai ser C5H10O, O2, né? A fórmula do ácido pentanóico. E aí eu vou verificar em todos esses aqui qual que vai ter a mesma fórmula molecular. Nesse caso aqui, a gente não precisa montar a estrutura, ele fica bem fácil para a gente identificar a resposta. Ó, se o ácido pentanóico tem 5 carbonos, consequentemente, o isômero dele de cadeia também tem que ter 5 carbonos, independente de ser ramificada ou não a cadeia. Então, vamos ver. A letra A. Ó, ele é 2,2 dimetilpentanóico. Na cadeia principal já tem 5 carbonos, ó, pente, já tem 5 carbonos. Se eu for botar 2 ramificações, 2 metilas, aumenta para 7 carbonos. Então, não vai ter a mesma quantidade de carbonos do ácido pentanóico. Então, eu já cancelo a letra A. A letra B. 2-metilbutanóico. But são 4 carbonos, com mais uma metila, 5 carbonos. Então, vai ter a mesma quantidade de carbonos do ácido pentanóico. Vamos ver as outras opções. Estou vendo só pela quantidade de carbono por enquanto. Na letra C, ácido fenilmetanóico. O fenil, ele tem um anel aromático, né? Tem a estrutura de anel aromático, que é com a retirada ali de um hidrogênio. Então, por ter a estrutura do anel aromático, ele tem 6 carbonos. Então, se tem 6 carbonos, com mais o MET aqui, daria 7 carbonos. Então, ultrapassa ali a quantidade de carbonos do ácido pentanóico. Então, já anula também a letra C. Letra D, 4-metilpentanóico. Então, pente, 5 carbonos, mais uma metila, 6 carbonos. Também ultrapassa. E o último, benzoico. Então, benzoico vem do anel benzênico, que são 6 carbonos, mais uma metila dá 7 carbonos. Também ultrapassa. Então, como resposta correta, fica o ácido 2-metilbutanóico. Depois, se vocês quiserem montar a estrutura para confirmar direitinho, vão ver que eles vão apresentar a mesma fórmula molecular. Então, vou ter composto de cadeia aqui, de isômero de cadeia. Esse aqui é cadeia aberta e esse aqui, desculpa, cadeia normal, né? E esse aqui é cadeia ramificada, devido ao 2-metil ali, a ramificação ligada à cadeia principal. Próximo exercício da questão 31, da página 260 do capítulo 12 do livro de vocês. Diz assim, o álcool propan-1-ol é um exemplo de um dos isômeros de fórmula C3H8O. O número total de isômeros com essa fórmula é 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, a fórmula dá C3H8O. E o propan-1-ol tem essa estrutura aqui, ó. 1, 2, 3 carbonos. Confere ali. 8 hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 1 oxigênio. Então, essa é a estrutura do propan-1-ol. A partir dele, esse grupo OH, lembrando que ele está na extremidade, então ele pode mudar de posição e ficar bem no meio. E aí eu vou ter o propan-2-ol, tá? Então, eu mudei de posição, eu vou ter o outro álcool com hidroxila na posição 2. Porém, com essa mesma fórmula molecular, além do álcool, do propan-1-ol e 1 e 2-ol, cuidado que também pode ter uma outra estrutura, porém com função orgânica diferente, que é o éter, que seria o CH3O, CH2, CH3. Ele vai ter a mesma fórmula molecular que o propan-1-ol e o propan-2-ol. Então, tomem cuidado. E aí, a pergunta da questão, ele diz assim, o número total de isômeros com essa fórmula. Então, a partir dessa fórmula, C3H8O, quantos isômeros eu tenho? Tenho 3. O propan-1-ol, propan-2-ol e o metoxietano, tá? Então, a resposta correta era a letra C. Cuidado para não pensar quantos isômeros ele não pergunta quantos isômeros do propan-1-ol. Ele pergunta quantos isômeros a partir dessa fórmula. Se ele perguntasse quantos isômeros a partir do propan-1-ol, eu diria que são 2 isômeros dele. Porém, ele pergunta quantos isômeros a partir que tem essa fórmula aqui, tá?
Próximo assunto, vamos falar de isomeria geométrica cis-trans. Então, falando de isomeria geométrica cis-trans, voltando aqui, nós temos que lembrar que nós temos que ter uma ligação dupla entre carbonos. Então, eu tenho um carbono aqui e outro carbono aqui. E cada ligante, eles têm que ser diferentes. Então, esse carbono da ligação dupla tem o ligante R1 e o ligante R2. E eles têm obrigatoriamente que ser diferentes. R1 diferente de R2. No outro carbono da dupla, eu tenho que ter o ligante R3 diferente do R4, tá? Por que eles têm que ser diferentes? Porque se eles forem iguais, porque a gente está falando de isomeria geométrica, e a geométrica é espacial, ela tem movimento dessa molécula no espaço. Então, ao movimentar essa molécula no espaço, ao girar, né, eu não vou ver diferença entre esses dois ligantes, se eles forem iguais. Como é o caso aqui que eu coloquei abaixo para vocês. Então, ligado ao carbono da ligação dupla, tem um hidrogênio e outro hidrogênio. Então, vocês imaginarem essa molécula girando no espaço, eu vou estar enxergando hidrogênio e hidrogênio. E do outro lado, CH3 CH3. Não vai ter diferença entre esses dois. Então, se eu cortar aqui ao meio, um plano, né, a ligação dupla, eu vejo para cima e para baixo, se eu cortar ao meio, eu vejo hidrogênio e CH3. E para baixo eu vejo hidrogênio e CH3. Então, se eu cortar aqui a metade, né, bem rente aqui a ligação dupla, eu vejo que para cima hidrogênio e CH3, para baixo CH3. Então, não vai ver diferença no movimento dessa molécula e eu não vou ver dois isômeros, tá? Então, por isso, nesse caso aqui, o 2-metilprop-2-eno não tem isômero geométrico. Agora, vamos ver quais têm isômero geométrico, então. Então, lembrando que quando eu estou falando de isomeria, são dois compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. Então, aqui a fórmula é C2H2Cl2. Então, 2 carbonos, 2 hidrogênios e 2 cloros. 2 carbonos, 2 hidrogênios e 2 cloros, tá? Então, porém, se eu fizer um plano aqui, um corte bem na ligação dupla, ó, nos dois casos, no primeiro caso eu vou ver acima do plano 2 cloros e abaixo do plano 2 hidrogênios. Cortando aqui nessa ligação dupla, um plano, né? Eu vou ter um cloro e um hidrogênio para cima e um hidrogênio e um cloro para baixo. Então, isso faz com que eles sejam moléculas diferentes, gerando isomeria geométrica cis e trans. Eu vou chamar de cis quando eu tiver os dois elementos ligados os dois elementos iguais para o mesmo lado do plano, tá? Então, cortando aqui no plano, acima eu vou ter 2 cloros. Então, os 2 cloros que são iguais estão para cima e os 2 hidrogênios que são iguais estão para baixo. Então, os iguais estão para o mesmo lado do plano. Cortando o plano aqui na ligação dupla, eu vejo que eu tenho cloro para cima e um hidrogênio para cima. Então, eu tenho o cloro, o que seria semelhante, eles estão em situações opostas, cloro com cloro, e estão opostos, por isso que eu chamo de trans. Quando eles estão para o mesmo lado, eu chamo de cis. Também podemos ter compostos fechados, cíclicos, tá? Cis e trans. Então, no caso de compostos cíclicos cis e trans, observe que vão ter a mesma fórmula molecular, porém, se eu fizer um corte no plano aqui, podendo ser aqui, por exemplo, né? Eu observo que eu terei os 2 hidrogênios para esse lado do plano e aqui 2 CH3 para o outro lado do plano. Se eu fizer um corte aqui, eu observo um CH3 e um hidrogênio para esse lado do plano e o hidrogênio e CH3 para o outro lado. Então, vão estar em sentidos opostos os CH3 e os hidrogênios. Então, por isso, eles serão trans. Estando para o mesmo lado, tanto o CH3 quanto o hidrogênio, eu chamo de cis. Então, aqui, as duas moléculas, ó, se fosse só pela nomenclatura habitual, né, que a gente estava só utilizando, 1,2 de metil de cloro-butano. Porém, elas se diferem em relação ao espaço pela posição dos ligantes em relação
se eles estão no mesmo plano ou não, em cis e trans, tá? A isomeria geométrica EZ, ela é considerada em alguns casos, tá? Quando a gente tem, por exemplo, 3 ligantes diferentes com massas moleculares diferentes. Então, eles vão ter esses dois compostos, mesma fórmula molecular, por isso eles serão isômeros, porém estruturas diferentes. Então, quando eu tenho, por exemplo, aqui ó, o hidrogênio, CH3, CH2, CH3, C2, C2, CH2, CH2, CH3, eu vejo que os 4 ligantes são diferentes. Então, como é que eu vou dizer se ele é cis ou trans? Se eu não consigo ver quem são os iguais. Então, eu classifico pela fórmula molecular, ou às vezes até pelo elemento químico, né? Pelo número atômico. Então, aqui nesse caso, eu vou ter aqui ó, o CH3. Então, em relação ao carbono da dupla, eu vejo os ligantes desse carbono da dupla. Então, eu tenho primeiro o ligante, que tem essa estrutura maior, de maior massa molecular, do que esse ligante aqui. Então, esse ligante tem maior massa molecular, está para cima. E desse carbono aqui da dupla, os outros ligantes, o hidrogênio, tem uma massa menor do que esse composto. Então, os dois ligantes de maior massa estão os dois para cima. Então, se os dois estão para o mesmo lado, né, que tem maior massa, eu posso dizer que ele é Z. Agora, os de maior massa, os dois ligantes de maior massa, para esse carbono, maior massa é esse, para esse carbono, maior massa é esse. Então, maior massa está para baixo e maior massa está para cima. Então, eles estão em sentidos opostos, eu chamarei de E. Então, aqui no lugar de cis, eu chamo de Z, e aqui no local de trans, eu chamo de E. Isomeria ótica. Para isomeria ótica, a gente tem que lembrar que o carbono vai ser um carbono assimétrico, que eu chamo também de carbono quiral, aquele carbono que tiver os 4 ligantes diferentes. Então, R1 é diferente de R2, que é diferente de R3, é diferente de R4. Então, aqui eu tenho flúor, cloro, bromo e hidrogênio. E aqui o meu carbono central. Então, eu posso representar ele com um asterisco, dizendo que ele é um carbono quiral, ou assimétrico, por não ter simetria, né? Por todos eles serem diferentes. Colocando ele em frente ao espelho, eu vejo que ele forma uma outra molécula, que eu não consigo sobrepor, eles não são sobreponíveis. É que nem as mãos, né? A gente coloca a palma da mão para baixo, a palma da mão da outra para baixo, e a gente sobrepondo as mãos, o dedão fica para um lado e o outro dedão para o outro, a gente não sobrepõe. Então, isso quer dizer que as mãos não são sobreponíveis. A mesma coisa acontece com essas estruturas. Então, elas estão em colorações diferentes, ó, se eu sobrepor essa com essa, o hidrogênio que estava de um lado, ele fica do outro, então eu não consigo sobrepor os dois hidrogênios. Se eu conseguir girar a molécula para sobrepor o hidrogênio, eu não vou conseguir sobrepor, provavelmente, alguns outros dois elementos ligados a esse carbono, tá? Então, vamos lá. Questão 34, página 294, capítulo 14. O composto 3-metil-pente-1-eno apresenta quantos isômeros opticamente ativos? Então, para eu ter um isômero opticamente ativo, eu preciso ter um carbono quiral. O que é o carbono quiral? Que tem 4 ligantes diferentes. Então, eu vou olhar na minha estrutura do 3-metil-pente-1-eno, que eu já coloquei aqui embaixo para vocês, onde eu vou ter o carbono quiral. Então, esse carbono aqui, ele é quiral? Não, porque tem que ter 4 ligantes diferentes. Ele está ligando 2 vezes ao carbono do lado e a 2 hidrogênios, que serão iguais. Então, ele não pode ser um carbono quiral. Esse carbono aqui, ele também não será quiral, porque ele terá um hidrogênio, ele vai estar ligando a outro carbono, porém se liga com uma ligação dupla ao mesmo carbono. Esse carbono, ele poderá ser quiral, porque ele tem uma ligação com esse ligante aqui para um lado, para o outro lado ele vai ter esse outro ligante, que é o CH2CH3, então para esse lado aqui eu tenho CH2 e para o outro lado CH2CH3. Para baixo ele vai ter um CH3, e quem será o outro ligante dele? O hidrogênio, que geralmente ele fica oculto quando a gente está utilizando essa fórmula em bastão, né? Então eu sei que tem a ligação com o hidrogênio aqui. Então, ele fica assim, ó, hidrogênio, CH3, CH2CH3, CH e CH2. Então, observe que todos os ligantes deles são diferentes. Então, eu posso representar com um asterisco e dizer que ele é um carbono quiral. Se ele é um carbono quiral, ele vai ter
um seu isômero. Então, o isômero dele será esse aqui, que está representado do lado. Então, ele tem um centro quiral, isso fará com que, frente a um plano de luz polarizada, ele desvie ou para a direita ou para a esquerda. Então, um desse composto vai desviar para a direita e o outro para a esquerda. Não sei qual exatamente será, só colocando, fazendo o teste na frente da luz polarizada. Então, se vocês tentarem colocar um sobre o outro, ele não vai ser sobreponível. Observe que o CH2 está desse lado. Se eu for colocar em cima, ó, ele vai ficar em cima desse CH3. Ele não vai ficar em cima do CH2. Então, não é a mesma molécula. Isso mostra que eles são isômeros, porém, tem a mesma fórmula molecular, eles vão ter a mesma fórmula molecular, mas vão ser compostos diferentes. E então ele perguntava quantos isômeros opticamente ativos. Então são 2 isômeros, porque eu tenho esse isômero aqui e esse isômero aqui a partir dessa nomenclatura, né, que vai ter consequentemente uma determinada fórmula molecular que vai representar esses 2 compostos aqui. Então a resposta seria a letra A, número 2. Exercício número 35. Então, as substâncias que apresentam a propriedade de desviar o plano de vibração de luz polarizada são substâncias opticamente ativas. Isso ocorre porque esses compostos possuem assimetria cristalina ou assimetria molecular. Diante dessas informações, qual os compostos adiante apresenta isomeria ótica? Então, para ter isomeria ótica, então aqui seriam as respostas, tá? Ácido fênico, 2,4 de cloro, 3 nitropentano, metilpropano, ácido acético, ácido 2-cloro propanoico. Então, quais desses aqui vai ter isomeria ótica? Então, eles têm que ter um centro quiral. Então, vamos colocar as estruturas para facilitar aqui para a gente conversar. Então, nesse caso aqui, o ácido fênico, ele também é chamado, ele é o fenol, né? Que seria o anel aromático ligado a hidroxila. Então, aqui eu não vou ter centros quirais nesses carbonos, ó, porque nesse carbono aqui eu vou ter ligação dupla. Todos eles vai ser CH2, 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 desculpa, CH, 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 CH e CH. Então, eles vão ter todas ligações duplas, né? Porque tem as ligações duplas alternadas que ficam em ressonância. Então, isso faz com que 2 ligações sejam iguais. Então, as 4 ligações do carbono tem que ser diferente. Então, em cada um desses carbonos eu vou ter ligação igual. Então, eu não posso ter um centro quiral aqui. O metilpropano. Então, se eu considerar o CH3 não pode ser, porque ele tem 3 hidrogênios iguais, eu preciso de 4 ligantes diferentes. Esse outro CH3 também não. E vamos olhar aqui no meio. No meio eu teria um carbono CH3 para baixo, porém eu vou ter CH3 para a direita, CH3 para a esquerda e um hidrogênio. Então, eu vou ter 3 ligantes iguais. Também não pode ser. Preciso de 4 ligantes diferentes. No ácido acético, então esse carbono não pode ser, porque tem 3 hidrogênios iguais. Esse carbono, ele tem o CH3 para um lado, tem o OH para o outro, porém para baixo ele faz 2 ligações com oxigênio, impossibilitando de ter 4 ligações diferentes. Agora no 2,4 de cloro, 3 nitropentano. Vamos avaliar essa situação. Ó, aqui a gente tem o CH3, então eu não posso ter um centro quiral. Aí aqui eu tenho um carbono. Se eu olhar para um lado, ele tem o CH3. Para cima, ele tem o cloro. Para o outro lado, ele tem todo esse grupamento aqui. E eu vou ter o ligante último, que é o hidrogênio, que está oculto, que eu não estou enxergando. Então, eu tenho 4 ligantes diferentes. Então, aqui eu teria um centro quiral. Vamos avaliar aqui esse outro centro. Eu tenho um hidrogênio, porém, tudo que eu tenho para esse lado aqui é igual ao que eu tenho, tudo que eu tenho para o outro lado. Então, esse centro aqui não será quiral. Esse carbono tem o cloro para cima, CH3 para um lado, toda essa estrutura para o outro e mais o hidrogênio que está oculto. Então, tem 4 ligantes diferentes. Também vou ter um centro quiral. Porém, eu vou ter um centro quiral, mas essa molécula aqui, ela vai gerar o que a gente chama de inativo por compensação interna. Ou seja, ele vai ser um isômero meso. Por que meso? Se eu cortar aqui bem na metade, ó, vocês vão ver que tudo que eu tenho para esse lado é igual ao que eu tenho para o outro. Então, se eu gerar um desvio para a direita desse lado, eu gero para a esquerda desse outro. Então, acaba que a molécula como um todo, ela é opticamente inativa. Então, eu não tenho um isômero ótico, tá?
Então, por isso que, apesar de ter um centro quiral, eu não vou ter um isômero óptico dessa molécula aqui. E vamos avaliar a última, que é 2-cloropropanoico. Então, aqui eu tenho CH3, que eu não posso considerar. Depois, aqui eu tenho cloro para cima, CH3 para um lado, a carboxila para o outro, e para baixo, provavelmente, eu vou ter um hidrogênio que está oculto. Então, eu tenho um centro quiral, posso colocar um asterisco para simbolizar. E, então, como que a resposta correta é a letra E. Outro exercício. Questão 43. As fórmulas de sacarina e do aspartame estão representadas abaixo e se refere à questão seguinte. Então, a sacarina e aspartame. Aí ele pergunta, o adoçante que apresenta isomeria ótica é? Então, qual deles tem isomeria ótica? Então, como eu falei aqui do anel aromático, quando tem um anel, eu não vou ter isomeria ótica, não vou ter carbono quiral, devido a essas ligações duplas. Esse carbono aqui também vai ter uma ligação dupla com oxigênio. O nitrogênio não gera carbono, não é carbono, né? E nem enxofre para ser quiral. Então, a sacarina não tem carbono quiral, então não tem como ter assimetria nem isômero óptico. Agora, vamos ver o aspartame. Esse carbono não pode ter, porque tem uma ligação dupla. Esse aqui é um CH2, né? Tem 2 hidrogênios aqui, então 2 hidrogênios iguais não gera 4 ligantes diferentes. Após, eu tenho aqui um NH2 ligado a esse carbono, então vamos ver. NH2 para baixo, para direita, para esquerda, né? A gente tem aqui esse grupamento com a carboxila, né? Um CH2 mais a carboxila. Para o outro lado, eu tenho toda essa estrutura e mais o hidrogênio que está oculto. Então, eu tenho 4 ligantes diferentes. Então, aqui eu tenho um centro quiral. Esse carbono não pode ser quiral, porque tem ligação dupla. O nitrogênio não pode ser carbono, né? Quiral. Aqui eu posso ter, vamos ver. Está ligado a um nitrogênio da grupamida. Por outro lado, eu tenho toda essa estrutura. Por outro lado, essa outra estrutura e mais hidrogênio. Então, tem 4 ligantes diferentes. Então, aqui eu também tenho um outro carbono quiral. Esse carbono tem ligação dupla, então não pode ser quiral. Aqui eu tenho um carbono com 2 hidrogênios ligados a ele. Então, eu tenho 4 ligantes diferentes. E o anel aromático gera a ressonância, que também faz com que tenha ligações duplas em todas as posições e os carbonos não sejam quirais. Então, eu tenho 2 carbonos quirais, um aqui e outro aqui. Então, vamos ver as respostas. Letra A, o aspartame, pois apresenta somente um carbono assimétrico ou quiral. Não, né? São 2. B, a sacarina, pois apresenta um carbono assimétrico ou quiral. Também não, porque sacarina não tem nenhum quiral. C, o aspartame, pois apresenta 2 carbonos assimétricos ou quirais. Sim, né? Vamos ver as outras opções. D, a sacarina, pois apresenta 2 enantiômeros ativos, a gente viu que não tem nenhum. E letra E, o aspartame, pois não desvia o plano de vibração da luz polarizada. Pelo contrário, né? Se eu tenho centro quiral, eu vou ter o desvio de luz polarizada, ou para a direita ou para a esquerda. Se for para a direita, eu chamo de destrógeno, se for para a esquerda, eu chamo de levógeno. Então, eu posso ter o desvio da luz polarizada no aspartame, sim. Então, terminamos por aqui a nossa aula e nos vemos, então, até breve na próxima aula com biomoléculas e polímeros. Até mais, pessoal!